Na vibrante e, por vezes, desafiadora paisagem do Rio de Janeiro, em uma comunidade onde cada dia era uma batalha silenciosa e cada sorriso uma pequena vitória, Maria tecia sua vida com fios de linha e esperança. Artesã dedicada, suas mãos habilidosas transformavam feltro e tecido em lembrancinhas encantadoras que mal davam para complementar a renda apertada da família. Em seu pequeno lar, ecoavam as risadas inocentes de Ana, sua filha de 10 anos, e os balbucios de Pedro, um anjinho de apenas 1 ano, que já carregava a suspeita de autismo, demandando cuidados e terapias que pareciam um luxo inatingível. João, seu marido, era a rocha da família. Trabalhador incansável em uma fábrica de tijolos, ele chegava em casa ao fim do dia com o corpo exausto e a alma pesada, mas sempre com um brilho de amor nos olhos para seus filhos e um abraço cansado para Maria. A vida era simples, sem muitos luxos, mas permeada por um afeto genuíno que unia os 4. No entanto, a rotina esmagadora e a preocupação constante com as contas deixavam pouco espaço para a atenção individual. Ana, a mais velha, sentia-se muitas vezes invisível, crescendo com uma independência precoce, quase se virando sozinha enquanto os pais se desdobravam para manter o barco flutuando. Pedro, por sua vez, era o foco das preocupações, e a busca por recursos para suas terapias preenchia cada pensamento de Maria. Foi em uma dessas noites de insônia, quando o cansaço mental superava o físico, que a semente da tentação foi plantada. João já dormia profundamente, e as crianças estavam em seus sonhos, quando Maria, em um raro momento de ócio e solidão, pegou o celular. Navegando pelas redes sociais, um anúncio chamou sua atenção. Ganhe milhões com apenas um clique. A promessa de dinheiro fácil, de uma solução mágica para todas as suas preocupações financeiras, parecia um oásis no deserto de suas dificuldades. A curiosidade, uma força poderosa e traiçoeira, a levou a baixar o aplicativo de apostas. Com o coração acelerado e uma mistura de ceticismo e esperança, Maria fez sua primeira aposta. Meros R$5. E, para sua surpresa, ganhou. Um pequeno valor, é verdade, mas o suficiente para acender uma faísca em seu interior. Aquele primeiro ganho, a sensação de controle, a emoção da vitória, tudo isso se combinou para criar uma ilusão perigosa. Parecia que ela havia encontrado uma mina de ouro, uma maneira de aliviar o fardo que pesava sobre seus ombros e, quem sabe, proporcionar a Pedro as terapias que tanto precisava. As apostas se tornaram diárias. Maria aproveitava o sono profundo de João ou os momentos em que as crianças estavam ocupadas para mergulhar no mundo virtual. Ganhos e perdas se alternavam, como ondas em um mar imprevisível. Cada vitória era um êxtase, uma confirmação de que estava no caminho certo. Cada perda, um pequeno empurrão para continuar, na esperança de recuperar o que havia sumido. O vício, sorrateiro e silencioso, começou a se instalar, mudando suas prioridades de forma quase imperceptível. Menos atenção aos filhos, menos dedicação ao lar, menos tempo para o artesanato que antes a preenchia. A busca por esses ganhos fáceis estava silenciosamente consumindo a essência de Maria, e a pergunta pairava no ar. O que ela estava sacrificando em busca dessa ilusão? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto João se curvava sob o peso da jornada na fábrica de tijolos, suas mãos calejadas moldando a matéria-prima da construção, Maria se afundava em um universo paralelo, um labirinto digital onde a promessa de fortuna fácil se transformava lentamente em uma prisão invisível. Os aplicativos de apostas se tornaram seu refúgio e seu carrasco. A adrenalina de cada giro, de cada carta virada, de cada resultado incerto, preenchia um vazio que ela mal conseguia nomear. A princípio, eram pequenas quantias, retiradas da parca economia doméstica,
Mas logo o limite se mostrou insuficiente. Os cartões de crédito, antes guardados para emergências ou compras essenciais, viraram a nova fonte de financiamento para o seu vício crescente. Cada transação era um nó apertado em sua consciência, um segredo pesado que a corroía por dentro. A culpa, antes um sussurro distante, transformou-se em um grito abafado em sua alma. Maria sentia o peso de suas escolhas, a traição silenciosa ao marido que tanto se esforçava, aos filhos que dependiam dela. O brilho em seus olhos, antes refletindo o amor e a dedicação à família e ao artesanato, agora carregava o véu da ansiedade e do medo. O distanciamento emocional se tornou um muro invisível entre ela e aqueles que mais amava. As conversas com João tornaram-se superficiais, repletas de evasivas e meias-verdades. Os momentos de carinho com Ana e Pedro, antes tão naturais, eram agora apressados, quase mecânicos, pois sua mente estava sempre girando em torno da próxima aposta, da próxima tentativa de recuperar o que havia perdido. As consequências invisíveis de suas escolhas começaram a se manifestar de maneiras sutis, mas dolorosas. Ana, a filha mais velha, sentia a falta da mãe de uma forma que não sabia expressar. Os olhos atentos da menina percebiam a ausência de Maria, não fisicamente, mas em espírito. A mãe, antes presente e atenta, agora estava distante, com o olhar perdido em pensamentos que Ana não conseguia decifrar. As perguntas de Ana sobre a escola ou sobre o dia eram respondidas com monossílabos, e os abraços, antes apertados e acolhedores, pareciam agora vazios. Pedro, o pequeno anjo de 1 ano, também sentia o impacto. As terapias, cruciais para seu desenvolvimento, eram frequentemente atrasadas, ou até mesmo perdidas, pois Maria estava absorta em seu próprio mundo de apostas, incapaz de se desvencilhar da tela do celular. A presença materna, tão vital para o progresso do menino, era substituída por uma distração constante. A casa, antes um santuário de criatividade e afeto, começou a perder seu brilho. As ferramentas de artesanato de Maria jaziam intocadas, cobertas por uma fina camada de poeira, um testemunho silencioso de sua paixão abandonada. Os projetos de lembrancinhas, antes feitos com tanto carinho e atenção aos detalhes, agora eram rascunhos esquecidos. A dedicação que os impulsionava havia se esvaído. Os primeiros sinais de alerta surgiram, pequenos deslizes financeiros, uma conta de cartão de crédito um pouco mais alta do que o normal, uma desculpa esfarrapada para um gasto inesperado. João, em sua exaustão diária, os ignorava ou aceitava as explicações de Maria, confiando cegamente em sua esposa. Ele não podia imaginar a teia de mentiras e o abismo que se abria sob os pés de sua família. A dívida, outrora uma quantia insignificante, inchava como um monstro faminto. Os R$ 5 iniciais haviam se multiplicado em R$ 10.000, um valor que para a realidade daquela família era colossal. Maria mantinha o segredo a 7 chaves, uma fortaleza de mentiras construída com desespero. Cada dia era uma batalha para cobrir os gastos, para manter a fachada de normalidade, para esconder a verdade de João e do mundo. O desespero a impulsionava a apostar mais, na esperança de um grande ganho que resolvesse tudo de uma vez por todas. Mas cada aposta perdida apenas aumentava o buraco, aprofundando o abismo. A crescente tensão e ansiedade se manifestavam em seu corpo. Noites sem sono, tremores nas mãos, um olhar sempre inquieto. Ela se via presa em uma espiral descendente, sem saber como sair. A pergunta ecoava em sua mente, um presságio sombrio. Até quando Maria conseguiria esconder a verdade antes que o castelo de cartas desmoronasse? A verdade, inevitavelmente, desabou sobre Maria como uma avalanche fria e impiedosa. João, em uma tarde de domingo, enquanto organizava algumas contas antigas na pequena escrivaninha da sala,
deparou-se com extratos de cartões de crédito que não reconhecia. Os valores, somados, pintavam um quadro assustador: R$ 10.000 em dívidas. O coração de João, que batia forte e ritmado pelo trabalho árduo, agora falhava em compassos irregulares. Ele não pôde acreditar nos próprios olhos. A traição da confiança, o peso de um segredo tão grande, o atingiu com a força de um soco no estômago. Maria estava na cozinha, preparando o almoço, quando João, com os papéis tremendo nas mãos, a confrontou. A voz dele, geralmente calma e resignada, estava carregada de uma dor e uma decepção que Maria nunca havia presenciado. Maria, o que é isso? Que dívida é essa? R$ 10.000? As palavras ecoaram pela casa, quebrando o silêncio e a frágil fachada de normalidade que ela havia construído. Maria sentiu o sangue gelar, a garganta secar. As desculpas ensaiadas por tantas noites sem sono se desintegraram em sua mente. A máscara caiu, e o desespero tomou conta de seu rosto. As lágrimas, antes contidas, jorraram, misturando-se à maquiagem borrada. Ela tentou explicar, balbuciando sobre problemas inesperados, tentativas de ajudar. Mas a verdade era evidente em seus olhos arregalados e em seu corpo trêmulo. A discussão acalorada se seguiu, com João tentando, desesperadamente, entender o que havia acontecido à sua esposa, a mulher que ele amava e confiava cegamente. Ele perguntava, com a voz embargada, como ela pôde esconder algo tão grave. De onde vinha todo aquele dinheiro perdido? Maria, entre soluços e confissões fragmentadas, revelou a existência do aplicativo, dos pequenos ganhos iniciais, da ilusão de controle que a havia arrastado para aquele abismo. A dor da descoberta não era apenas financeira. Era a dor de ver a imagem de sua Maria, a artesã dedicada, a mãe amorosa, a esposa leal, estilhaçada diante de seus olhos. Apesar da dor profunda e da amargura, João, movido por um amor que ainda resistia à devastação, decidiu agir. Com esforço sobre-humano e sacrifícios que apertariam ainda mais o já escasso orçamento familiar, ele conseguiu um empréstimo em um banco local. As taxas eram altas, a burocracia exaustiva, mas a perspectiva de livrar Maria daquele fardo e tentar reconstruir a confiança, por mais tênue que fosse, o impulsionou. Ele acreditava em sua Maria, na mulher que ele conhecia antes do vício. Com o dinheiro em mãos, João pagou a dívida de R$ 10.000. Naquele dia, Maria prometeu, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, que mudaria. Jurou que nunca mais tocaria em um aplicativo de apostas, que se dedicaria à família, ao artesanato, à vida que tinham antes. João, esperançoso, quis acreditar. Ele via naqueles olhos marejados a velha Maria, a mulher que ele amava, ressurgindo das cinzas do erro. No entanto, o vício, esse parasita silencioso e persistente, era mais forte do que as promessas, mais poderoso do que a culpa e a vergonha. A falsa esperança de Maria, de que um novo ganho milagroso resolveria todos os seus problemas, de que ela seria capaz de controlar a situação e até mesmo recuperar o dinheiro que João havia pago, rapidamente se enraizou em sua mente. A sensação de ter sido salva por João, em vez de ser um catalisador para a mudança, tornou-se uma licença perigosa. Ela sentiu que tinha uma segunda chance, e em sua mente distorcida pelo vício, essa chance significava ter uma nova oportunidade para tentar a sorte, agora com a dívida zerada, e, portanto, sem o risco imediato de João descobrir. A recaída foi fatal. Maria, em um momento de fraqueza avassaladora, impulsionada pela ilusão de controle e pela ânsia por uma vitória que a redimisse de seus erros, usou o dinheiro restante do empréstimo de João, aquele que era para as despesas da casa, para as terapias de Pedro, para a comida na mesa, para apostar novamente. Convencida de que desta vez seria diferente, que sua sorte mudaria,
Ela mergulhou de cabeça. Horas se transformaram em dias, e cada aposta perdida era seguida pela aposta seguinte, na esperança desesperada de reverter o prejuízo. A perda total do dinheiro foi rápida e brutal. Os 10 mil reais que João havia pago com tanto sacrifício não apenas desapareceram, mas foram substituídos por uma nova e ainda maior dívida, agora de 20 mil reais. A promessa quebrada, a confiança destruída, a traição em uma escala ainda mais devastadora. A pergunta que pairava no ar, um gume afiado no coração daquele lar, era cruel e inevitável. Como João reagiria a essa nova e ainda maior traição, que agora ameaçava destruir completamente o que restava de sua família? A notícia da nova dívida, dobrada e ainda mais avassaladora, desferiu o golpe final em João. O amor, antes um baluarte inabalável, finalmente cedeu sob o peso da desilusão e da traição repetida. Não havia mais espaço para a esperança, para a crença em uma recuperação que nunca chegava. A imagem da Maria que ele amava se desfez em 1000 pedaços, substituída pela figura de uma estranha consumida por um vício implacável. Com o coração em frangalhos e uma dor que parecia rasgar sua alma, João proferiu as palavras que Maria mais temia: a separação. Ele não podia mais viver sob o jugo da incerteza, do segredo e da constante ameaça de ruína que o vício de Maria representava para sua família. A decisão de João foi um abismo que se abriu sob os pés de Maria. De repente, ela se viu sozinha, não apenas sem o marido, mas com a dívida esmagadora pairando sobre sua cabeça como uma espada de Damocles. O lar, antes um refúgio de amor e simplicidade, tornou-se um eco vazio de suas escolhas desastrosas. A dor da perda da família, do companheiro de uma vida, era um tormento constante, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. O impacto devastador da separação reverberou por toda a família, mas foi em Ana, a filha mais velha, que a situação se manifestou com uma clareza dolorosa. Com seus 10 anos, Ana já compreendia mais do que Maria gostaria. Ela via a tristeza nos olhos do pai, a ausência da mãe, a desorganização que tomava conta de tudo. O pequeno Pedro, alheio à complexidade dos sentimentos adultos, sentia a ausência da mãe de uma forma mais instintiva, chorando mais, buscando um colo que já não se fazia tão presente. Maria observava a dor dos filhos de longe, um fardo pesado de culpa que carregaria. Maria, agora à deriva, em um mar de arrependimento e desespero, afundou-se em uma solidão profunda. A vergonha a consumia, tornando-a incapaz de olhar nos olhos de quem quer que fosse. A comunidade, antes um porto seguro de vizinhos e amigos, tornou-se um palco de julgamento silencioso. Os olhares de pena, os sussurros, as portas que não se abriam como antes, tudo contribuía para acentuar seu isolamento. Ela havia perdido tudo: o marido, a confiança dos filhos, o respeito dos vizinhos, a própria dignidade. A falta de perspectiva era sufocante. Sem João, sem o artesanato que havia sido abandonado em meio ao caos, sem dinheiro e com uma dívida colossal, Maria sentia-se sem saída. O futuro era uma névoa densa, sem qualquer vislumbre de luz. As noites eram longas e frias, preenchidas por lágrimas silenciosas e a voz incessante do vício, que mesmo na derrota, ainda sussurrava promessas vazias. A ausência dos filhos era uma tortura diária. Ana e Pedro, que agora viviam com João, eram a dor mais aguda, a lembrança constante do que ela havia perdido. Foi em seu ponto mais baixo, com o corpo exausto e a alma em frangalhos, que Maria, ajoelhada no chão frio de sua casa vazia, clamou por ajuda. Não era mais um clamor por dinheiro ou por uma solução mágica, mas um grito desesperado por redenção, por uma força maior que a tirasse daquele abismo. As lágrimas que antes eram de desespero, agora eram de uma súplica sincera. Naquele momento de reflexão profunda,
A autoconsciência sobre a natureza destrutiva de seu vício atingiu-a com uma clareza avassaladora. Ela viu, pela primeira vez, a extensão de sua autodestruição e o mal que havia causado àqueles que mais amava. Era um reconhecimento doloroso, mas também o primeiro raio de esperança. Haveria uma luz no fim do túnel para Maria. A resposta parecia distante, mas a semente da mudança havia sido plantada no solo árido de seu desespero. A semente da mudança, plantada no solo árido do desespero de Maria, começou a germinar de uma forma inesperada. Em meio à sua solidão e ao luto pela vida que havia desmantelado, uma mão amiga estendeu-se para ela. Era Ana Paula, uma amiga de longa data, vizinha de infância, cujos laços não foram desfeitos nem mesmo pela vergonha que Maria sentia. Ana Paula, preocupada com o silêncio e o isolamento da amiga, resolveu fazer uma visita, ignorando os olhares curiosos da comunidade. Ao encontrar Maria em um estado de profunda prostração, com os olhos inchados e a alma em frangalhos, Ana Paula não a julgou. Em vez disso, sentou-se ao seu lado, ouviu seu desabafo entre soluços e, com a delicadeza de quem oferece um bálsamo, indicou um centro de apoio para viciados em jogos. A hesitação inicial de Maria era palpável. A ideia de expor sua fraqueza a estranhos, de admitir publicamente seu vício, parecia uma tortura ainda maior. No entanto, o desespero era um motor poderoso. Era o último fio de esperança ao qual podia se agarrar. Com a voz embargada e o corpo tremendo, ela aceitou a ajuda. Esse foi o primeiro passo difícil, mas decisivo, em direção à recuperação. Era um passo para fora do abismo, em direção a uma luz que ela mal conseguia vislumbrar. A jornada no centro de apoio revelou-se árdua, um verdadeiro campo de batalha interno. Maria enfrentava a luta diária contra um inimigo invisível, mas poderoso, o vício. As sessões de terapia individual eram momentos de confrontação dolorosa com a verdade nua e crua de suas escolhas. Ela teve que revisitar cada aposta, cada mentira, cada decepção causada. Os grupos de apoio, por sua vez, eram um refúgio. Ali, cercada por outras pessoas que compartilhavam experiências semelhantes, Maria percebeu que não estava sozinha em sua batalha. As histórias de superação e as recaídas de outros membros serviam como espelho e alerta, fortalecendo sua determinação. Lentamente, Maria começou a redesenhar a si mesma. A cada sessão, a cada desabafo, ela desnudava camadas de culpa e vergonha, reconstruindo sua autoestima, pedaço por pedaço. Os profissionais do centro, com sua paciência e sabedoria, eram pilares de força, guiando-a por um caminho tortuoso, mas necessário. Eles a ensinaram a identificar os gatilhos de seu vício, a desenvolver mecanismos de defesa e a buscar prazer em atividades saudáveis, aquelas que o vício havia roubado dela. Nesse processo de redescoberta, Maria encontrou consolo e propósito em seu antigo amor, o artesanato. As pequenas lembrancinhas, antes uma fonte de renda e criatividade, agora se tornaram uma terapia. Cada peça moldada com as mãos era um ato de meditação, um lembrete do valor de seu trabalho e de sua capacidade de criar beleza. O retorno ao artesanato não era apenas uma forma de ocupar a mente e as mãos, mas também um pequeno passo para restabelecer sua independência financeira e, mais importante, sua identidade. As pequenas vitórias começaram a surgir, como flores raras em um deserto. O reencontro com os filhos foi um misto de alegria e dor. Ana, com seus olhos de 10 anos, ainda carregava a mágoa da ausência da mãe. Mas um abraço apertado e as palavras sinceras de Maria começaram a derreter o gelo. Pedro, o pequeno de 1 ano, em sua inocência, parecia sentir a mudança na mãe, respondendo aos seus carinhos com um sorriso que aquecia a alma de Maria. Ainda havia uma distância, uma mágoa a ser curada, mas a porta para a reconciliação estava entreaberta.
Maria sabia que a confiança levaria tempo para ser reconstruída, mas estava disposta a cada esforço. A cada pequena conquista, a chama da esperança em seu coração se fortalecia. Será que Maria conseguiria reconstruir a confiança e o amor de sua família? A resposta só o tempo diria, mas ela estava determinada a lutar por isso. Com a alma mais leve e o coração repleto de uma nova determinação, Maria sentiu que era chegada a hora de enfrentar o passado de frente, de buscar o perdão que tanto almejava, não apenas para si, mas para a família que havia dilacerado. Recuperada e visivelmente transformada, ela procurou João. O encontro aconteceu em um pequeno café, um local neutro, longe dos fantasmas da antiga casa. O ar estava pesado, carregado de anos de mágoa, desconfiança e amor ferido. Maria respirou fundo, sentindo o nó na garganta, mas determinada a não recuar. Ela começou a falar, com a voz embargada no início, mas ganhando força à medida que as palavras fluíam. Não tentou justificar seus erros, mas explicou a escuridão do vício, a ilusão de controle, a espiral descendente que a havia consumido. Explicou a dor, a solidão, o desespero que a levaram ao fundo do poço e, finalmente, a busca por ajuda. Era um pedido de perdão sincero, desprovido de qualquer expectativa, apenas a necessidade de expor sua vulnerabilidade e demonstrar a verdadeira mudança que havia operado em seu interior. Seus olhos, antes opacos e cheios de culpa, agora brilhavam com uma luz de clareza e arrependimento genuíno. João ouvia em silêncio, o rosto impassível, uma muralha de dor e desconfiança. Cada palavra de Maria parecia ecoar em seu peito, revivendo memórias que ele havia tentado enterrar. A mágoa ainda era profunda. A traição ainda doía como se fosse recente. Ele se lembrava vividamente das noites em claro, da exaustão, do sacrifício para pagar a primeira dívida, apenas para ser traído novamente. A hesitação em seu olhar era evidente. Seria aquela mudança verdadeira ou apenas mais uma promessa vazia? Ele amava Maria, mas a ferida era profunda demais para ser curada por meras palavras. No entanto, algo na postura dela, na firmeza de seu olhar e na humildade de suas palavras, começou a semear uma pequena dúvida em seu coração endurecido. Maria sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes. Ela precisava de ações, de provas concretas de sua transformação. Em um esforço incansável para reconstruir sua vida e demonstrar sua responsabilidade, ela conseguiu um emprego formal. Não era um trabalho glamouroso, mas era honesto e lhe proporcionava a estabilidade que tanto havia perdido. Cada centavo ganho era meticulosamente planejado, com uma parte reservada para o pagamento da dívida que ainda a assombrava. Ela não queria mais depender de ninguém, nem mesmo de João. A reconstrução de sua vida financeira era lenta, mas constante, um testemunho silencioso de sua nova disciplina e comprometimento. O artesanato, que antes era apenas uma terapia, agora se tornou uma fonte complementar de renda e um símbolo de sua resiliência. As lembrancinhas, feitas com ainda mais carinho e dedicação, eram vendidas em pequenas feiras na comunidade e o dinheiro arrecadado também contribuía para seu objetivo de quitar as dívidas. A cada peça vendida, Maria sentia um misto de orgulho e alívio, um passo a mais em direção à sua liberdade financeira e à segurança para o futuro. A retomada gradual do relacionamento com os filhos era a maior de suas recompensas. Com mais atenção e presença, Maria se dedicava a Ana e Pedro. As conversas com Ana eram mais abertas. Maria ouvia as mágoas da filha com paciência e tentava, a cada dia, preencher o vazio que havia deixado. Com Pedro, ela redobrou os esforços, participando ativamente de suas terapias e celebrando cada pequena conquista do filho. O sorriso de Pedro, a cada brincadeira, era um bálsamo para sua alma.
Aos poucos, a barreira de mágoa que Ana havia construído começou a desmoronar, e o abraço de seus filhos se tornou o maior incentivo para Maria seguir em frente. João observava tudo de longe, com um misto de ceticismo e uma tênue chama de esperança. Ele via a dedicação de Maria, o esforço em seu novo emprego, a incansável luta para pagar a dívida, a presença amorosa com os filhos. A mudança era inegável. Não era apenas uma promessa, mas uma realidade construída dia após dia, com suor e lágrimas. Aos poucos, o gelo em seu coração começou a derreter. Ele percebeu que a Maria, à sua frente, não era mais a mulher viciada e iludida, mas alguém que havia renascido das cinzas, mais forte e mais consciente. Finalmente, João decidiu dar uma nova chance ao casamento. Não foi uma decisão fácil, mas foi tomada com a certeza de que Maria havia trilhado um caminho de verdadeira redenção. A volta de Maria para casa não foi um evento grandioso, mas um reencontro silencioso, carregado de emoção e a promessa de um recomeço. A família, antes fragmentada, agora se unia novamente, com cicatrizes que serviam como lembretes da jornada percorrida, mas também como símbolos de superação. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, que a confiança levaria tempo para ser totalmente restaurada, mas estavam dispostos a lutar juntos. O que a família havia aprendido com essa jornada e como ela se fortaleceria a partir de agora? A resposta estava no futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia promissor. A família de Maria e João, agora restaurada, irradiava uma nova força e união. As cicatrizes do passado não foram apagadas, mas se transformaram em marcas de um aprendizado profundo, de uma resiliência forjada na dor e na superação. Maria e João, mais do que nunca, compreendiam a fragilidade da vida e a importância de cultivar a comunicação e o apoio mútuo. As noites em que João chegava exausto da fábrica, antes preenchidas pelo silêncio e pela ausência de Maria, agora eram momentos de partilha, de conversas sobre o dia, de planos para o futuro. O lar, que um dia se tornou um campo de batalha silencioso, agora era um refúgio de paz e compreensão, reconstruído tijolo por tijolo, com a mesma dedicação com que João moldava sua matéria-prima na fábrica. Ana, a filha mais velha, floresceu em meio a essa nova dinâmica familiar. A atenção e a presença de Maria, antes rarefeitas, agora eram constantes e calorosas. A mágoa infantil se dissipou, substituída por um amor e admiração renovados pela mãe que havia lutado e vencido seus demônios. As conversas entre mãe e filha eram abertas, repletas de confiança, e Ana encontrava em Maria não apenas uma figura materna, mas uma amiga e confidente. Pedro, o pequeno, continuava suas terapias, e Maria, presente em cada passo, celebrava cada avanço do filho com uma alegria contagiante. O sorriso de Pedro, antes um bálsamo esporádico, tornou-se a trilha sonora diária da casa, um lembrete constante da beleza da vida e da capacidade de recomeçar. A superação do vício de Maria não foi apenas uma vitória pessoal, mas um testemunho vivo da resiliência humana que reverberava em cada canto daquela comunidade. Maria, antes mergulhada na vergonha e no isolamento, emergiu como um farol de esperança em sua comunidade. Sua história, contada com humildade e coragem, inspirava outros a confrontar seus próprios desafios. Ela não apenas superou o vício em apostas, mas transformou sua experiência em uma mensagem poderosa: a importância de buscar ajuda, de não se envergonhar das próprias fraquezas e de acreditar na capacidade de redenção. Em reuniões comunitárias e grupos de apoio, Maria compartilhava seu percurso, os momentos de desespero, a luta diária e, finalmente, a vitória. Sua voz, antes embargada pela culpa, agora ressoava com convicção, mostrando que não há caminho sem tropeços, mas que a força para se levantar
reside em cada um de nós. O amor e a família, que por um tempo pareceram perdidos, foram os pilares que sustentaram Maria em sua jornada. João, Ana e Pedro, mesmo em meio à dor, representavam a razão maior para sua luta. O reencontro, a reconciliação, o perdão não foram fáceis, mas foram construídos sobre a base sólida do amor incondicional. A família de Maria se tornou um microcosmo da capacidade humana de perdoar, de reconstruir e de se fortalecer diante das adversidades. Eles aprenderam que a vida é um constante aprendizado, que os erros podem ser transformados em lições valiosas e que juntos são capazes de superar qualquer obstáculo. A história de Maria não era apenas sobre um vício superado, mas sobre a redescoberta da fé, da esperança e do poder transformador do amor. A vida na comunidade do Rio de Janeiro continuava com seus desafios, mas a história de Maria trouxe uma nova perspectiva. Era um lembrete de que por trás de cada porta, em cada lar, há histórias de lutas silenciosas, de medos e de superações. Maria, com sua trajetória, convidava a todos a olhar para dentro, a reconhecer suas próprias batalhas e a não hesitar em estender a mão ou pedir ajuda quando necessário. Se você, que nos assiste, já passou por algo semelhante, se conhece alguém que enfrenta um desafio tão grande quanto o de Maria, saiba que não está sozinho. A partilha de experiências é um passo fundamental para o caminho da cura e da superação. Compartilhe sua história nos comentários. Conte-nos como você, ou alguém que você ama, superou um momento difícil. Sua voz pode ser a inspiração que falta para alguém que ainda busca uma luz no fim do túnel. Lembre-se, a esperança nunca morre para aqueles que ousam lutar e acreditar em um novo começo. Que a história de Maria seja um lembrete de que, mesmo nas maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar, mais forte e mais quente do que antes.